Como é bom estar com você para esse bate-papo aqui na nossa salinha. Sim, hoje nós vamos falar de um tema muito importante: autoconfiança. Por que precisamos ter autoconfiança? Será que temos algum enrosco com o controlar das coisas? Então, participe do nosso programa, porque nós fazemos um mergulho interior para fazermos o autoconhecimento, descobrir aquilo que temos nos nossos nichozinhos guardados e muitas vezes em conflitos. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp, relatando qual a sua dificuldade, quais seus conflitos, qual o seu maior desafio nesse momento. Quem sabe podemos, no próximo programa, estar reconstruindo as suas emoções. Então, anote o telefone, anote o WhatsApp, 21 967 57 3999. E já estaremos falando sobre autoconfiança. Hoje nós estamos aqui com uma convidada querida que vem pela primeira vez no nosso programa, que é a Márcia Carneiro. Ela dá autocura no Seja Barra e vem bater um papo gostoso com a gente. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções, Márcia. É um prazer enorme estar aqui, Iraci. Muito bom poder participar desse momento, um momento tão especial, né? Que ao falar sobre qualquer questão, ela também, né, nos remete a nós mesmos, porque nós temos as nossas experiências, né, as nossas vivências, e é tão bom poder trocar sobre isso, né? Com certeza. A nossa casa faz isso, né? Ela ilumina através Joana de Ângeles, a sua mente lúcida, ela empresta essa consciência para que nós possamos iluminar a nossa. É isso aí. O relato que nós vamos trazer hoje é a respeito da Gleise, que mora na cidade de Campinas. Ela tem 37 anos, tem 3 filhos e é casada com um australiano. E ela diz assim: aí começam os meus problemas. Ela diz que ela tem uma dificuldade muito grande em errar. Para ela, errar significa conflito, porque ela fica aflita quando ela comete algum erro. Então, ela tem dificuldade em fazer coisas novas na vida dela, porque coisas novas ela pode fazer alguma coisa que sai errado, que ela passe vergonha, que ela se exponha, e então ela gosta de uma rotina organizada, tudo certinho, e ela cobra e ensina isso aos filhos dela, que ela acredita que a gente tem que fazer tudo certo e não errar. Tanto que ela diz assim, que ela se acha perfeccionista. E ela diz que o marido dela fala que o problema dela está na educação que ela teve quando ela era criança, porque ela foi sempre orientada a fazer tudo muito certo. E quantas vezes fossem necessário, ela tinha que repetir até fazer as coisas certas. E o conflito é esse, porque na Austrália, as crianças elas são colocadas para praticar muito esporte. E esportes variados, exatamente com o objetivo não de tornar-se perfeita
naquele esporte. E nem ela não pratica o esporte que ela se sai melhor, né? Mas muito pelo contrário. Lá se coloca as crianças para praticar todos os esportes, principalmente os que têm mais dificuldades, para que a criança aprenda a perder, para que ela entenda esse processo de perder, sabendo que na vida a gente não acerta tudo, a gente não ganha tudo e que a gente precisa aprender a lidar com as situações que nos trazem fracassos e aprender a se humildar. E ela diz que a educação que ela teve foi completamente diferente. Então, é complicado, né, Márcia? É verdade. Entendemos bem a angústia, né? Porque nós vamos, de tenra idade, tudo que nós somos, né, é resultado de todo um processo educativo. Somos educandos e, em um determinado momento da nossa vida, nos tornamos educadores. Exato. E todos nós damos aquilo que recebemos e que conseguimos elaborar ao longo das nossas experiências, ao longo da vida. Nós vamos recebendo, reciclando, ressignificando, transformando, porque isso que é o processo de humanização. Estamos mergulhados aqui, né, nessa experiência terrena, para fazer exatamente esse processo. É um processo que exige um autoconhecimento, que exige um autodescobrimento. E você, Gleice, está num caminho maravilhoso. Olha que coisa boa. Você se trouxe até aqui. Que coisa linda, né? Sim, na Então, ela dificuldade que ela está buscando, está. você está buscando. E isso já é um passo gigante para você mergulhar em si mesmo e ressignificar tudo isso e abandonar e desvencilhar aquilo que já não é mais necessário a você. Porque à medida que a gente busca, nesse primeiro momento que você está buscando essa troca, essa informação, como fazer, como lidar com isso, é sinal que algo maior está lhe dizendo para o seu coração, Gleice, vamos ressignificar esse processo, abandonar esses medos. Isso aqui é o mais importante. Então, a gente consegue, a partir daí, te dar algumas dicas, porque todos nós, né, Iraci, Com passamos certeza. por um processo Mas muito semelhante, porque a vida vai nos colocando diante disso. Então, ela tem esse, vamos dizer assim, vamos chamar de, ela observou que acontece isso traz um certo sim. conflito dentro da sua vida de relação familiar. Como lidar com a perda? Eu queria pontuar a forma de educar que o marido mostra, né? Como é na Austrália e como ele enxerga a educação aqui no país, porque aqui não se tem a cultura de ensinar uma criança a perder. Sim. Hoje, no país, dentro do nosso processo educativo, nós já temos dentro das nossas grades curriculares, né, todo um planejamento transversal que coloca a criança para lidar com seus conflitos. Nós já temos isso em várias escolas. E dentro do planejamento já se propõe realmente atividades em conjunto, com equipes, para exatamente estimular isso. A Austrália, pioneira, já traz isso de ponta, e que é muito importante nesse processo educativo do ser, ele lidar com as suas frustrações, porque nós criamos muitas expectativas de dar resultados, né? E temos muita Exatamente. dificuldade com fracasso, com sucesso. E esse processo ele precisa ser de tenridade, já desde a educação infantil, aprender a lidar com essas emoções. E essas emoções são fundamentais para tornar o ser adulto
mais tranquilo, mais resistente aos desafios que a vida vai mostrando, no sentido de flexibilizar, entender que o processo de errar e aprender é natural do ser humano, Com porque é certeza. através dessa troca, né, que a gente tem que visualizar uma oportunidade de fazer o nosso processo de autoconhecimento nessas experiências, porque através Uhum, dessas experiências, uhum. Iraci, você vai dando saltos, mas uns saltos assim muito eh, assertivos, né? Porque você percebe que aquela experiência anterior não foi tão boa, então você consegue ressignificar e fazendo novamente de uma forma muito melhor, né? Exato. Agora, ele mostra, né, dentro da educação que ela teve, exatamente, ela coloca que será que ela é perfeccionista? Ela se coloca assim, dentro da educação que ela teve, ela tinha que fazer tudo certo, repetir quantas vezes fosse necessário, fazer correto, não podia errar. Quer dizer, ela passou por uma educação de muita cobrança, de Muito. muita exigência, É. né? E isso é assim, traz realmente uma. eh, a pessoa fica totalmente refém de um medo de errar. E nessa do medo Exato. de errar, você não cria a oportunidade no seu campo íntimo, né, de ver cada experiência como uma forma de aprendizado, mas de uma forma feliz. Por quê? Porque nós temos que abraçar tudo aquilo que vem para a gente e ensinar isso às crianças, a sede do conhecimento, porque através desse processo do conhecimento, aprender a lidar com o outro, as emoções do outro, eu vou verificando as minhas emoções. Então é natural, absolutamente natural, o medo de errar, mas o medo de errar significa oportunidade de fazer novamente, sem precisar ter medo. Então, assim, a criança, quando tem essas oportunidades através de jogos lúdicos, competições, né, apresentações, ela vai criando em si, ela vai se flexibilizando de uma forma assim. Como é que eu faço isso? De que maneira eu posso fazer? Vai se humildando, como você bem Uhum. colocou, a gente vai criando uma resiliência e vai se acolhendo. Então, é muito importante que a gente faça esse processo educativo e a Austrália já o faz e o Brasil também está fazendo isso, em várias Porque é uma, disciplinas. é uma base, né, de educar os filhos, de compreensão com o outro e consigo mesmo, porque a gente não acerta tudo na vida, porque a gente vai errar incontáveis vezes na vida, em todos os campos, todas as áreas da nossa vida, né? Agora, não ter uma cobrança de ser obrigado a fazer, acertar sempre, eu acho que traz uma leveza maior na educação, né? Com certeza, e estimular, né, a criança e mostrar, né, é muito importante que, olha, não tem problema, você errou nisso, vamos fazer novamente, porque o fazer novamente te dá a oportunidade de fazer diferente. E nesse fazer diferente, você vai agregando valores. E quando você agrega Uhum. valor, né, aquilo que você faz, você vai criando uma consciência muito mais ampla, mais acima, e aí você conquista. A conquista, ela se dá por treinamento, por exercício, em todos os setores da nossa vida. Então, Uhum. o se relacionar com o outro, dentro do nosso lar, com as coisas que a gente faz em termos de organização, chamar as crianças para poder fazer juntos, e se não fizer direito, não tem problema algum, errar, está tudo bem. Então, dizer, criar desmistificar, desconstruir que errar é ruim,
é muito importante, porque o ser vai começar a ter essa visão de acolhimento consigo mesmo e com isso o próximo, né, ele também Uhum. terá essa, resiliência, ele terá essa compreensão, essa paciência. Então isso tem que ser realmente trabalhado a partir do lar, a partir da escola. Então essas disciplinas socioemocionais, elas obedecem a uma proposta, ela propõe que, a criança cresça de uma forma mais robusta Hum. emocionalmente, no sentido de se aceitar como se é, as possibilidades que se tem à frente e, principalmente, interagir no grupo sem competição, e sim sendo um fator de soma em todas as Ah, isso que atividades. está falando é Isso é muito importante. importante, ter, essa visão de somar esforços, ao invés de competir, dividir, degladiar, né. Eh, uma outra, acho que visão também, eu acho que é no sentido de, controle. A pessoa controladora, ela precisa controlar tudo que está à sua volta. Então nada pode sair, do trilho, nada pode dar errado e, automaticamente é uma forma que tem de se proteger, porque não quer se expor, quer dizer, não aceita, ficar exposto com um erro. Sim, isso, eh, tem muito a ver, nós todos, né, temos muitas dificuldades, porque temos, ainda, né, dentro de nós aquele processo de nos desvencilharmos da vaidade, né, e da falsa, isso é uma ilusão, porque na realidade, todo o nossa vida, ela tem uma proposta de construção de nós mesmos. Então, se a gente não fizer esse trabalho de, entender que o processo de alcançar, né, a perfeição é através de, experiências vividas e observadas por nós, e movimentando a nossa consciência para que aquilo que a gente quer alcançar, né, criar metas. Então, por exemplo, se eu sinto que eu sou perfeccionista, como sair desse processo de perfeccionismo? Entendendo que importante em tudo que eu faça é que eu seja feliz, né? E colocar felicidade, alegria, contentamento, e não obrigatoriedade de mostrar que aquilo ali é um resultado para o outro entender quem eu sou, ou melhor, que aquilo que eu faço me define. O outro me define. E não é verdade. Nós não somos definidos pelas nossas tarefas e como realizamos. Nós somos definidos de como sentimos essas tarefas na nossa vida. Então, nós temos várias funções, a função de mãe, de esposa, de profissional. Então, essas funções, elas têm que ser vividas plenamente com felicidade, com alegria de viver, né? Você vai ter momentos que você não vai dar conta, que você não vai conseguir fazer aquilo. E está tudo bem, porque isso é ser humano. Né? Não Uhum. podemos ter essa exigência, porque se nós cairmos nesta exigência, nessa autoexigência, adoecemos psiquicamente, né? Isso causa uma grande angústia, porque nós temos a ilusão que aquilo que fazemos será observado e essa observação terá uma valoração sobre nós. E nós não somos o que fazemos, somos exatamente como existimos. Então, Exato. fazer bem feito, fazer mal feito, é uma questão de fazer dentro do possível aquilo que você tem para dar naquele momento, o melhor que você tem. O seu melhor é o que te define, não o que você encara, né, que o outro entenda que é melhor e que você tenha que atender essa expectativa. Porque quando você cria uma expectativa que está no outro,
com certeza essa expectativa será frustrada, porque essa expectativa não pode ser do outro, ela tem que ser de você para você, porém, com todo o entendimento, com toda, vamos dizer assim, a clareza de que você é um ser educando, educador, porém que você está no processo de autoeducação. Então isso aí já te Perfeito. cria uma, assim, uma possibilidade enorme de se aceitar. Ah, eu não fiz. E torna agradável. Ih, caramba, eu não sei fazer isso. Ah, vou fazer diferente, não é, É uma Iraci? É leveza, uma não é? leveza. Essa leveza é fundamental, porque ela se torna divertida. Você vai criando, você vai eliminando, né, possibilidades de erro e vai criando a possibilidade de acertos a partir das experiências que você viu que não deu certo. E é tão bom, isso se aplica em tudo na vida, porque como nós lidamos com as coisas do lar, ela reflete o nosso íntimo, né? Hum. Então, é como a gente vai lidar com os outros setores da nossa vida. Você sabe que você está falando um negócio, estou lembrando aqui do meu filho. Quando eu fazia uma sobremesa, alguma coisa que ficava delicioso, pegava uma receita nova, fazia, ficava delicioso, meu filho falou: mãe, tá uma delícia, faz outro. Mãe, mas promete que você vai fazer igualzinho. Eu podia seguir a receita, né, assim, ponta a ponta. Perfeito. Não saía igual, saía diferente, não tinha como. Ele falava assim: mãe, mas você tinha que ter feito igual, isso aqui não está igual. Aí eu falava: é porque mamãe é uma artista. E uma artista nunca repete uma obra de arte do mesmo Essa jeito. experiência que você está passando é maravilhosa, porque você fez pela intuição, pela inspiração, com o seu coração. Você colocou o amor. E quando a gente coloca amor, coloca esse prazer de dar, nós damos aquilo que vem de dentro de nós. Se você quiser repetir de uma forma racional, não vai acontecer, Não porque acontece, é Mariana. aquele momento que fluiu de você. Então, a gente tem que deixar as coisas fluírem. Né? Exato. Deixar fluir é deixar ir. É ir conforme nós conseguimos realizar. Lógico, nós vamos criando habilidades, competências em tudo que fazemos. Estamos Uhum. aqui justamente para fazer esse desenvolvimento, mas o desenvolvimento psicoemocional, ele é fundamental nesses exercícios. A vida propõe tarefas que vão te remeter a exercícios internos, e nesses exercícios internos é que vai dizer exatamente como você lidar com as coisas, como você lida, né? Então, como você colocou bem aí nessa experiência, né? Se você vai numa obrigação de ter que fazer e tem que fazer bem feito, você vai recorrer a uma coisa bem tabulada ali, ou a receita, mas quando você faz, deixando fluir do que vem do seu ser, mesmo que aquilo não tenha saído exatamente como uma receita, mas às vezes fica até melhor. Exatamente. A gente vai aprendendo. O fato da gente ter aquela cobrança da perfeição, da retidão, isso traz Traumas. uma dificuldade muito grande. Você vê que a Gleice fica presa na situação de ter que sair tudo Perfeito. certo, perfeito, correto, e ela acaba passando para os filhos uma insegurança muito grande, porque você vai fazer alguma coisa, seja lá o que for, pela primeira vez, você não é obrigado a fazer certo, né? E cria um medo muito grande, né? Porque a gente transfere as nossas angústias, nossos medos, nossos receios da maneira com a qual nós sugerimos ou impomos que deve É, ser feito. Então, o importante é a gente estar sempre sugerindo como fazer, né? Criando caminhos, alternativas, tem essa forma, e a gente vai se adequando à melhor forma. E compreender no outro que ele também tem a sua forma de lidar com aquilo, a sua forma de realizar.
o importante é fazer e dar a instrução sobre qualquer tarefa, mas a maneira Exato. será peculiar ao ser, porque ele vai dar de si, ele vai desenvolver, né, junto àquela tarefa, aptidões que estão ali, são potências que vão surgindo e aí fazem melhor, inclusive, do que aquilo que foi proposto. E quando não conseguem fazer, natural. Tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos tentar Uhum. dessa outra maneira, dessa outra forma, sem exigências. Então, é não exigir nem do outro, nem de si mesmo, essa perfeição, porque essa perfeição é muito sem graça. Mas é verdade mesmo. Na verdade, eh, a única o único ser perfeito é Deus, Sim, né. nós temos que dar a nossa assinatura a tudo que fazemos. E essa assinatura é a resposta de nós mesmos. Não temos que introjetar, a gente é muito o filho ideal, né, ser Sim, a mulher ideal, ter o marido ideal e esquecemos de ver o filho real, o marido real, a esposa real. Quer dizer, eu tenho que isso é ver a mim importantíssimo, é. como sou, né, Exato. e aí é o processo, né, de toda a nossa vida, nós temos aí o Reconstruindo Emoções, doutora Anise, né, no livro Reconstruindo Emoções, ela faz todo um passo a passo de como você se desvencilhar daquilo que não te é mais necessário a partir de um reconhecimento daquilo que você já percebeu que é necessário. Então Uhum. você, o que que é necessário? É eu estar bem em mim mesma, é eu aceitar a mim mesma, é eu fazer como deve ser feito, mas na medida do meu possível, e não para atender às expectativas do outro ou de mim Isso. mesma, numa ideia equivocada que eu tenho lá de trás. Quem é que me exigia? Eu estou tentando atender a que memória? Eu estou tentando atender a que expectativa? Será que é uma expectativa lá de trás? Então eu tenho que ressignificar esse passado, porque a observação desse passado me remete a um presente de uma forma diferente. Então, aquilo que eu recebi foi bom para mim? Estou Exato. feliz com isso, mas sem julgamentos, porque cada um dá o que tem e com certeza ela recebeu o melhor, porque Uhum. quem deu, deu o melhor de si. Mas ela pode fazer diferente e começa aí, nesse passo. Eu acho muito bacana, ela ter essa visão do passado dela, de ver como ela se sentia, né, quando ela era cobrada, quando dela era exigido um comportamento perfeito, uma obra perfeita, seja lá o que fosse que ela fosse fazer. É a visão que os pais dela tinham. A gente não pode julgar esses Sem pais, falar julgamento. que eles fizeram certo ou fizeram errado. Eles deram a ela a educação melhor que Melhor. eles podiam dar na visão que eles tinham naquele momento da vida. Só que será que hoje ela ainda está, se sentindo obrigada a uma perfeição do qual ela era cobrada na infância, como Certamente. se tivesse alguém ali cobrando ela Sim, ainda? sim. Nós temos que curar a mãe que trazemos em nós. A Com realidade é certeza. isso. Para que possamos ser essa mãe repaginada, reeditada, né. Então tomar contato, fazer o perdão e o auto-perdão, eh, e também trabalhar essa filha que existe em nós, Uhum, né. Então, como você falou e falou muito bem, Iraci, nesse ponto, precisamos fazer um acolhimento da filha que existe em nós, para que nós possamos entender o que que eu passei naquele momento, como eu me exato. senti, né. Então, isso é uma proposta de mergulhar, fazer esse reconhecimento, trazer para si essa filha, acolhê-la e conversar com ela, dialogar com ela. Essa filha interna, né? Porque nós criamos imagens sugeridas por conta desse
processo da exigência que nós carregamos de memórias lá de trás. E essas memórias elas precisam ser reeditadas. E como reeditamos? Fazendo exatamente, dando para o nosso filho, para o nosso marido, para o nosso convívio, para as nossas tarefas, esse tom diferenciado. Experimente fazer do seu melhor jeito, mas de uma forma diferente da qual você recebeu. E aí você realmente vai conseguir aceitar e reconhecer, trazer de dentro do seu ser a real pessoa. E não essa que você tenta de todas as formas atender. A gente fica com uma imagem que precisamos atender aquela imagem, né? E isso é uma ilusão. Exato. Porque criamos uma expectativa muito grande sobre nós mesmos. O perfeccionismo está exatamente aí. Né? É uma imagem falsa da perfeição. E ela está muito mais atrelada ao medo do que, na realidade, a uma vontade de dar o nosso melhor. Com certeza. E o fato de de você saber que você pode errar, que você vai fazer o melhor de você e você pode errar, o peso de quando a gente faz algo que não saiu certo, de Não algum existe. erro, já não fica aquela coisa enorme nos nossos ombros, o qual vai fazer a gente arcar porque não consegue carregar, não consegue andar, acaba paralisando, né, de uma Paralisa. O certa medo forma. paralisa, né, Iraci? E assim, a gente não consegue dar o tom certo pela lei de responsabilidade, né? Porque uma coisa é você fazer algo que você percebe que foi um erro e se apavorar por isso, né? E não aceitar, não se perdoar, e enfim. Coloca numa conta muito grande, é o peso que a gente leva. E a outra é quando você percebe que realmente teve um comportamento, uma atitude ou uma elaboração equivocada, né, e não consegue enxergar que aquela forma, né, apesar de ter te trazido algumas responsabilidades, consequências que você vai ter que responder por elas, mas dentro do seu íntimo nós temos que trabalhar essa visão, porque quando nós trabalhamos essa visão, a gente adquire consciência. E uma consciência que já foi adquirida, ela te dá a oportunidade de fazer diferente e isso se torna uma conquista. E a conquista ninguém te tira. É verdade. Entende? É Então, verdade. é um processo educativo natural fazer por erros e acertos, tentativas e treinamentos que nos leva a essa consciência de cada coisa que a gente adquire, né? A consciência da maternidade, a consciência do relacionamento familiar na função de esposa, profissional, todas as nossas funções, a gente vai adquirindo consciência enquanto cidadão. Então, isso nós vamos subindo de patamar. E quando subimos de patamar, fica tudo muito mais simples, né? Mas enquanto estamos nesse processo, é fundamental. Aceite todas essas necessidades de ressignificar cada coisa que você faz de forma natural e passe isso para os seus filhos, porque nós temos muita chance, né, Iraci, de nos tornarmos magoados com a vida e com o outro Exato. diante dessas exigências, porque a expectativa é que nos leva a essa mágoa, a expectativa não atendida, não alcançada. Então, temos que sair desse processo. A gente tende a repetir o mesmo processo dos nossos pais. A gente muitas vezes fala: meus pais fizeram isso, aquele outro comigo, e eu não vou educar assim meus filhos. Aí que a gente repete tudo aquilo que nós aprendemos da forma que fomos educados. Então, a gente ter um olhar de, de leveza, eu acho que tira um pouco do medo de errar. Eu acho que
traz uma coragem maior, um estímulo maior para se fazer as coisas. Quando a gente faz alguma coisa e está errado, a gente tem que buscar fazer o melhor, acertar. Mas se você está fazendo o melhor de você, é para que Você você já está fazendo seja tudo. exatamente para que você seja cada vez melhor, né? Exatamente. Mas não no sentido da cobrança de ser o perfeito. Eu acho que isso traz um peso e uma insatisfação em tudo que você vai fazer. Porque quando você vai fazer, você já está sentindo aquela cobrança, aquela obrigação, aquele peso. Então, deixa de ser o prazeroso. Sim, exatamente, deixa de ser. E aí a vida fica muito pesada, né. Então nós temos que trazer para o nosso, em todas as nossas relações, essa consciência de trazer amor para dentro delas, né, porque eu vejo assim, o amor ele cura tudo. Então, Uhum. é assim, descobrir o amor em todas as direções, em todas as tarefas, coloque amor, sai da exigência racional, coloque seu amor. E tudo vai fluir de uma maneira muito mais leve, muito mais suave, né, porque, Jesus ele nos trouxe exatamente isso, né, a inclusão total de nós mesmos em tudo que fazemos. Essa inclusão que significa, ele não vê o nosso erro, ele vê só Uhum. a nossa intenção de fazer o melhor. E ele sabe o nosso vir a ser. Então, ele sabe que aquilo ali é um processo que vai chegar. Então, o perfeccionismo você pode transformar essa potência que você tem, de um caminho para que você chegue ao melhor de você, mas de uma forma amorosa, de uma Uhum. forma acolhedora, né. E com isso você vai também enxergar no ser, todos os seres à sua volta, exatamente esse ser que está em construção, porque nós estamos em construção, então não tem exigência, não Sim. haverá exigência de parte a parte, de fazer o correto, o certo instantaneamente. É uma construção, absolutamente construção. Eu acho que se ela dosar, né, a educação que o marido traz, que a dele é mais leve, com a educação que ela recebeu de buscar fazer, o melhor, eu acho que, fica uma educação perfeita, Sim. Eh, sem se buscar o perfeccionismo. exatamente, porque temos que somar, né, Uhum. temos que acolher o que o outro traz ao que nós temos, para oferecer. É um conjunto, né, a constelação familiar ela propõe isso, cada um tem uma função e dentro dessa função, ela vai florescendo. Temos que acolher essas informações, as experiências, somar, porque todos têm papel importante no processo educativo. Todos nós. Isso é verdade. Márcia, muito bom, muito bom, muito bom. Em uma palavra, uma emoção para a Gleice reconstruir na vida dela. Hum, eu digo para ela, paciência, digo compreensão, autoamor, autoacolhimento, coragem para fazer as mudanças necessárias. É isso aí. Obrigada, Márcia, obrigada por estar Eu é que aqui com a gente agradeço, no nosso Iraci. programa. Tudo de melhor. Muito bom, muita paz. Gratidão, gratidão. Gleice, nós conversamos bastante sobre a autoconfiança, a insegurança e tantas outras coisas que estão ligadas às emoções necessárias para trabalhar. Mas vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim:
É normal que o indivíduo queira ter uma vida organizada, e isso requer certa disciplina. Nem todos estão preparados ou interessados em disciplina. Apesar disso, é necessário assumir responsabilidades, e aí entra o desejável controle nas teias da manipulação. No transcorrer desse percurso, o ser humano perde-se envolvido pela sensação de segurança proporcionada pelo ilusório sabor do controle na ambitude, principalmente das relações afetivas e profissionais. Diante das pequenas conquistas, empenha-se o indivíduo na astúcia do intelecto, envolvendo-se em desnecessários conflitos. Realmente, quando a gente tem a necessidade de ter o controle sobre as coisas, porque a gente quer que tudo seja perfeito, tudo saia conforme o programado, o projetado, enfim, aquilo que a gente articulou tudo com tanta atenção, muitas vezes tanto carinho, e algo sai desse controle, a gente se sente sem chão. É como se tirasse da gente a possibilidade de comandar. E aí a gente para e começa a refletir, mas será que a gente tem realmente esse poder de comandar tudo e tudo sair na perfeição? Claro que não. O único comando que sai na perfeição é o comando de Deus, do nosso Pai. Então, quando nós interiorizamos através do autoconhecimento que nós não temos controle sobre absolutamente nada, mas temos que desenvolver cada vez mais o esforço para que as novas coisas, as novas tarefas que nós temos, elas sejam feitas da melhor forma que podemos fazer e que estamos preparados naquele momento. Porque no dia seguinte, mais para frente, quando a gente for desenvolver as mesmas tarefas, nós já estaremos mais preparados para saltos mais altos. Ou seja, estaremos preparados para novas tarefas através do desempenho que tivermos nas tarefas anteriores. Então, nós não temos controle sobre nada, mas nós temos sim um treinamento assíduo para fazer o melhor que temos condições naquele momento. Então, é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas fantásticos e muitas emoções reconstruídas, e uma provavelmente vai se encaixar com a sua. E para que você tenha uma semana de muita paz, de muita luz, de muita alegria, deixamos aqui um super beijo para você e desejos